produtividade, ela não vai do que você está fazendo, mas da qualidade das coisas que você está fazendo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Má, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te entregar o que as pessoas elas não te contam sobre a produtividade. Nesse vídeo aqui eu vou trazer mais um conteúdo falando sobre a produtividade nos estudos, que é o que eu mais trago aqui no canal, que é a organização e estudos. Então nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a produtividade e a organização nos estudos, tá bem? Aqui nesse vídeo eu vou te entregar algumas coisas que não é que as pessoas elas não te contam, elas não percebem, é simplesmente isso, elas não conseguem perceber ou elas percebem e interpretam isso como uma dificuldade nos estudos que antes elas não tinham e agora elas têm. Por que isso acontece? Da mesma forma que ao longo das semanas, até mesmo dos meses, tu muda a tua forma de pensar, isso acarreta na tua forma de aprender e na tua forma de te relacionar. Então, por isso que essa mudança, ela acontece e as pessoas nem mesmo percebem. Elas só se dão de conta na hora que elas vão realmente tentar estudar da mesma forma que elas estudavam e elas não conseguem. Por exemplo, tu pega essa semana, tu pensa de um jeito a respeito de uma coisa, daqui um mês tu vai ver e tu pensa de outra forma. Isso acontece do mesmo jeito, só que até mesmo em função de períodos curtos de tempo, aí mesmo que tu não percebe que tu começa a enxergar isso como uma dificuldade. Principalmente nos estudos ela acontece por quê? Por conta da tua produtividade, do local onde tu estuda, da forma como tu costuma aprender. Por exemplo, eu antigamente tinha uma facilidade muito grande em estudar em ambientes que tinham muito barulho. Por exemplo, na minha sala de aula. Eu podia passar a noite inteira estudando no silêncio da minha casa, do meu quarto, e eu chegava na minha sala de aula e ia fazer um resumo antes do horário da minha prova ou do meu trabalho, e eu conseguia aprender muito mais, eu conseguia focar muito mais. Por quê? Porque os meus colegas na sala de aula, eles estavam conversando e eu acabava tendo que prestar muito mais atenção no que eu estava lendo, no que eu estava estudando, consequentemente o meu foco era muito maior. Antes eu tinha uma facilidade gigantesca em estudar assim e atualmente eu já não consigo mais. Eu simplesmente não consigo focar no que eu estou fazendo e fico focando só no que as outras pessoas estão falando. Isso tem a ver comigo, como eu disse, tem a ver com a produtividade, com a forma como tu estuda, tem a ver com o teu pensamento. No meu caso, eu tenho um pensamento muito acelerado, então eu acredito que seja por conta disso. Tem a ver até mesmo se teu pensamento é lento, tu não consegue absorver com tanta facilidade, com tanta velocidade as informações, acontece dessa mesma forma. Então é muito importante tu te conhecer antes de tu sair julgando, ai, eu não consigo aprender. Não, tu só simplesmente não consegue mais aprender dessa forma. Isso é o que muitas pessoas elas não conseguem perceber. Tanto, principalmente, como eu disse, em questão da tua mudança. Se tu muda muito rápido, por exemplo, principalmente quem vai do terceiro ano para a faculdade, que foi o meu caso, eu não conseguia mais estudar na faculdade da mesma forma que eu estudava no ensino médio. E isso vira muito em função da complexidade dos conteúdos. Então é uma coisa que tu tem que perceber em ti e perceber que não é porque tu simplesmente não consegue mais aprender. É que agora tu não consegue mais usar a mesma forma para aprender. Tu tem que mudar a tua forma de aprender, tem que ir te moldando para te conseguir seguir tendo os mesmos resultados que tu tinha antes. O que eu quero dizer basicamente com isso é que tu tem que te conhecer e respeitar o teu processo, porque não é porque uma coisa faz sentido para ti agora que ela vai seguir fazendo pro resto da vida. Conforme tu muda, o jeito como tu vê o mundo, como tu aprende as coisas, como tu te relaciona com as outras pessoas, com os conteúdos que tu aprende na faculdade, principalmente em questão de nível escolar, que a cada vez vai aumentando um pouco o grau de dificuldade, não é porque uma coisa faz sentido para ti agora que vai fazer no próximo ano, que vai fazer no próximo semestre. Então tu tem que te respeitar, respeitar a complexidade do que tu está fazendo e entender que tu vai ter que ir te moldando de acordo com isso. Não é que tu simplesmente não aprende mais ou que tu é burro.
Não é nada disso. Então isso é uma coisa que tu tem que perceber, que tu tem que respeitar e tu tem que te moldar de acordo com tudo isso, tá bem? Focando também principalmente na questão da produtividade. Muitas pessoas, elas têm a visão de que a produtividade é o quanto tu conseguiu produzir, mas não é isso. É questão da qualidade das coisas que tu conseguiu produzir. Independente de tu ter feito 10 tarefas num dia, ter feito uma tarefa num dia, vale muito mais a pena tu ter feito uma tarefa muito bem feita do que 10 tarefas de uma forma mais ou menos que pode ser até que tu vai ter que refazer daqui a pouco. Então isso tem muito a ver com a qualidade do que tu faz, inclusive com a qualidade do teu dia. Por exemplo, muita gente, inclusive eu por muito tempo tive essa ideia de que tu ter um dia produtivo era um dia que tu simplesmente pegava e não, vamos fazer. Nesse dia eu vou simplesmente encarar tudo que eu tenho que fazer e vou fazer, não vou descansar, não vou assistir série, não vou fazer nada, eu vou simplesmente, vamos sentar e vou produzir. Isso é uma coisa muito errada que a gente faz, porque se tu pega um dia que tu não descansa, que tu não te dá um tempo, principalmente para tua cabeça descansar, tu vai chegar no final do dia e tu não vai estar produzindo com a mesma qualidade que tu estavas produzindo no começo do dia, quando tu estava com a cabeça limpa, que tu tinha descansado a noite inteira, que tu tinha tido uma boa noite de sono. Tu não vai conseguir produzir dessa mesma maneira. Então isso acaba te prejudicando muito, essa questão de tu não descansar. Claro que não é uma coisa que tu vai dizer, não, agora eu vou pegar e vou ficar assistindo uma série por 3 horas, depois se me der vontade eu vou seguir estudando. Não, isso com certeza também não. Até porque tu descansar não é tu ficar mexendo no celular. Principalmente se tu está estudando pelo computador, pelo celular, por um tablet. Isso não vai descansar a tua cabeça. Vai seguir te pesando a cabeça, só que tu não vai estar estudando, mas a tua cabeça vai seguir estando pesada, tu vai seguir se sentindo cansado. Isso é uma coisa que tu tem que entender. Tu descansar tu, por exemplo, sair do teu quarto, dar uma respirada, tomar um café, tomar um chá, tu pegar, sair, dar uma volta no quarteirão, olhar pra rua, ler um livro principalmente. Não precisa ser um livro de estudos, tu pode ler um livro de entretenimento, tu assistir, tu ler um livro de romance, tu ler um livro de ação, uma coisa que não envolva o que tu está estudando e que tu já vai conseguir descansar a tua cabeça. Mas tu seguir com a tua cabeça na frente da tela do celular, da tela do computador, tu não vai descansar a tua cabeça. Tu vai simplesmente seguir com a tua cabeça pesada e com a sensação de que tu não descansou. Tu não, inclusive, não vai nem ver o dia passar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta tu ter um dia que tu encara ele como produtivo, passou o dia inteiro fazendo alguma coisa e tu não descansar, tu vai chegar no final do dia, tu vai estar fazendo metade do que tu estava conseguindo fazer de manhã, tanto em questão de rapidez quanto em questão de qualidade. Teu pensamento ele já não vai mais estar tão rápido, ele não vai estar raciocinando mais tanto quanto estava de manhã. Então às vezes tu pode demorar muito mais tempo para chegar numa conclusão, principalmente se tu está resolvendo exercícios, do que de manhã. Inclusive, tu pode nem chegar à mesma conclusão e tá achando que agora está com dificuldade em resolver algum assunto que antes não estava. Justamente por questão disso, que tu não está te dando o tempo de descansar. Eu mesma, como eu disse para vocês, eu por muito tempo eu tive essa sensação de que se eu não estivesse fazendo nada, se eu não estivesse produzindo, eu estava perdendo tempo, eu não estava produzindo, era um tempo jogado fora. Essas pessoas, que nem eu digo que eu por muito tempo sofri disso, essa pessoa ela precisa de ajuda, porque ela está com algum tipo de ansiedade, ela tem que virar a chavezinha da cabeça dela. Ela pode estar com uma ansiedade, ela pode estar com a síndrome do hiperfazedor, que ela tem que estar o tempo inteiro realizando alguma coisa para sentir que o tempo dela está sendo bem gasto. Isso é uma coisa que muita gente tem, principalmente quem está prestando vestibular, que tem muita coisa para fazer, que sente que está fazendo alguma coisa para descansar, está perdendo tempo de ver uma matéria que poderia cair no Enem e que não vai ter estudado tanto o suficiente para responder aquela questão. Então, isso, tu precisa virar uma chavezinha na tua cabeça e entender que tu precisa descansar. Se tu não descansar, é exatamente o que eu falei antes, tu não vai estar conseguindo cumprir as coisas com a mesma qualidade que tu estava antes. Então, é uma coisa que gira tanto na tua cabeça que tu fica nesse ciclo vicioso. Tu acha que tu tem que estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo que não esteja fazendo com toda aquela qualidade. Tu tem noção de que tu não está fazendo aquela atividade bem feita, mas só de tu estar fazendo alguma coisa tu já te sente bem. Então, isso é uma coisa que tu precisa
Então isso é uma coisa muito perigosa. Tu vai estar sempre querendo fazer alguma coisa para estar te sentindo produtivo. Então por isso que eu digo, a produtividade ela não vai do que você está fazendo, mas da qualidade das coisas que você está fazendo. Então isso é uma coisa que tem que te sentar, tem que perceber, analisar e começar a encaixar isso aos pouquinhos no teu dia. Se tu costuma organizar o teu dia, organize tempos de intervalo. Organize, por exemplo, o método Pomodoro. Tem o método 25 minutos de atividade, 5 minutos de descanso, da mesma forma que tem gente que usa ele como 45 de atividade e 15 de descanso. Vá mesclando isso e introduzindo isso no teu dia a dia. Isso é muito importante. Assim, tu vai te organizando, tu vai sentindo que tu está fazendo alguma coisa porque isso já estava planejado para estar no teu dia. Entende? Esse período de descanso ele já era para estar no teu dia como uma tarefa. Ele estava anotado como um tempo de descanso, entende? Então, se tu tem essa dificuldade, isso é uma ótima oportunidade de tu fazer, porque tu vai estar sentindo que você está fazendo alguma coisa. Só que, da mesma forma que tem essas pessoas que têm, digamos que essa síndrome do hiperfazedor, que não se dão um tempo de descanso, existem muitas pessoas que já têm noção disso e que usam isso como desculpa. Não, eu vou assistir uma sériezinha agora, depois eu vou descansar porque eu preciso me dar esse tempo de descanso e acabam procrastinando, botando sempre na frente o descanso e deixando aquela atividade para mais adiante, mais adiante, mais adiante e acabam não fazendo nada. Só que o problema do procrastinador é que ele não entende que mais adiante ele ainda vai ter essa tarefa e com um tempo mais curto do que ele tinha antes quando ele procrastinou pela primeira vez. E o que acontece? Ele fica mais ansioso ainda e procrastina mais ainda, porque agora ele tem a mesma quantidade de atividade, se não mais, em menos tempo do que ele tinha antes. Então isso é muito prejudicial, acaba virando uma bola de neve, que daqui a pouco tu não vai conseguir fazer, vai acabar deixando de entregar uma atividade ou entregando numa qualidade muito menor do que poderia ter entregue antes, por questão da procrastinação. Então, novamente eu venho falando, se tu organiza teu dia, busca organizar com tarefas viáveis, que tu sabe que tu vai conseguir realizar, dando os teus tempos de descanso e respeitando os horários que tu colocou. Isso já vai te ajudar muito. Então, como eu vim dizendo, a base de tudo isso, a solução de praticamente todos esses problemas, pelo menos uma solução mais viável, é a organização. Organiza o teu dia. Busca organizar direitinho o que tu tem que fazer, te dar metas para fazer esse trabalho, para não deixar tudo para a última hora. Então, isso que nem eu disse já logo no começo do vídeo, as pessoas às vezes elas não te contam porque elas não percebem, elas não entendem isso acontecendo no teu dia a dia. E às vezes acabam virando coisas normais, que elas simplesmente não percebem que está acontecendo. Elas não percebem como um problema, elas percebem, como eu disse, como uma dificuldade de aprendizado. Então, isso é muito importante para ti, se tu sofre de algum desses problemas, é muito importante que tu busque realizar as dicas que eu te dei nesse vídeo, justamente para te virar a chavezinha e tentar mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Então, o vídeo foi esse, espero muito que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te dado muitos insights. Então, se tu gostou desse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever, dá um like nesse vídeo que vai me ajudar muito e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas para que mais e mais pessoas consigam ter noção disso. Muito obrigada!